Ontem estudamos o Salmo 49. O Salmo 49 contrasta os tolos com os sábios. Os tolos são aqueles que confiam nos bens, confiam no patrimônio, confiam no dinheiro, na fama, mas a eles está destinada a morte eterna. Por outro lado, os sábios olham além da sepultura, olham na ressurreição. Hoje vamos estudar outro salmo, Salmo 71, Salmo de Davi. Davi falando sobre a segurança e a esperança em Deus. Como se manter firme quando as coisas estão muito ruins, quando há problemas, quando há inimigos, quando há perseguidores, quando há acusadores. Essa era a experiência de Davi. Davi teve uma experiência riquíssima na sua vida, desde pastor até rei. E ele passou por várias provações, várias perseguições, a ponto de estar sujeito à morte, muitas vezes sendo protegido por Deus. No Salmo 71, ele fala sobre isso, e sobre a sua segurança e sobre a sua esperança em Deus. Veja os versos 10 e 11. Meus inimigos falam contra mim, os que querem matar-me conspiram. Eles dizem, Deus o desamparou, ele o abandonou. Davi está perdido. Era isso que os inimigos de Davi faziam. Esse mesmo verso diz assim, eles espreitam a minha alma. Eles queriam matá-lo, estavam conspirando para matá-lo. Como fazer para resistir numa situação destas? Bem, primeiramente, Davi lembrava do passado, como Deus o havia cuidado no passado. Verso 6, o cuidado de Deus ao nascer. O cuidado de Deus no ventre da sua mãe. Davi entendia que o Senhor o protegia desde sempre, durante toda a sua vida, antes do nascimento, no nascimento. O verso 17 diz que o Senhor o ensinou na mocidade, desde a sua mocidade. Por isso, então, ele podia estar certo da proteção divina. Veja o verso 3. Ele é a minha rocha de refúgio, a minha proteção constante. E uma frase que nós, crentes, decoramos desde pequenos: Tu és a rocha, a minha rocha e a minha fortaleza. O Senhor é a nossa rocha. Davi declarava: Deus é a rocha onde você pode se segurar, é um local firme, um local de segurança. No verso 9, ele ora a Deus e diz assim, não me desampares na velhice, quando se for acabando a minha força. Quando você começa a ficar velho, quando você começa a ficar idoso, passar a idade, você percebe que as suas forças diminuem. Você percebe que é mais difícil executar as tarefas. E nesse momento, então, ele estava pedindo a Deus, não me desampares na velhice. Não te distancies de mim, apressa-te em me ajudar. Veja o verso 20. Ele me dará a vida. Outra tradução diz assim, me darás vida de novo. Me tirarás do abismo da terra. Também dito assim, das profundezas da terra me farás subir, tirando-me da cava profunda. Isso significava, irmãos, a ressurreição. Significava também que Davi estava num momento de depressão, de severa depressão, como se estivesse numa cova profunda e o Senhor podia tirá-lo de lá. Na nova tradução na linguagem de hoje, esse verso diz assim, me darás força novamente e me livrarás da sepultura, apontando diretamente para a ressurreição. Davi estava num estado depressivo, um estado de angústia. Veja o verso 6 de Salmo 86. Ouve os meus gritos pedindo socorro. Quando a pessoa está depressiva, irmãos, ela precisa de socorro, ela quer socorro. Muitas vezes não sabe onde encontrar. Muitas vezes ela precisa de auxílio profissional para encontrar saída. Mas precisa também, irmãos, de auxílio espiritual, de fé. Veja Salmo 130. Ó Senhor Deus,
Eu te chamei quando estava em profundo desespero, ou no fundo da minha tristeza. A depressão e a morte, irmãos, tanto a depressão como a morte, precisam de uma ressurreição. A depressão precisa que a pessoa ressurja, passe a encontrar interesse novamente nas coisas, passe a encontrar alegria, passe a encontrar motivação, sentido nas coisas. E a morte, é necessário para a morte a ressurreição física. Esse texto de Davi, irmãos, tanto se aplica à depressão como à morte. Mas veja só o que diz a nossa lição, na página 44. No final, o que aprendemos é que, seja qual for a situação, Deus está lá. Ele se importa e, no fim das contas, nossa esperança não se encontra nesta vida, mas na vida futura. A vida eterna que teremos em Jesus após a nossa ressurreição por ocasião do seu retorno. Onde que está a nossa esperança? Na ressurreição, quando o Senhor Jesus voltar. Veja, quero ler para concluir o estudo de hoje. Novamente, Salmo 71, verso 3. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. O Senhor Deus, irmãos, é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. É a minha rocha, é a minha fortaleza, a tua rocha e a tua fortaleza. Por isso, irmãos, nós podemos estar seguros. Se estivermos nas profundezas da terra por conta da morte, se estivermos descansando, o Senhor vai nos tirar de lá. Se estamos em estados depressivos, o Senhor também pode nos tirar de lá. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Deus abençoe a todos nós e que tenhamos essa certeza. O Senhor é a nossa rocha.